Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Pena que eu venho só de vez em quando, né? Como a Dora falou, já perdi a cesta básica, agora esperar que eu ganhe a cesta de Natal, pelo menos. É brincadeira que a gente faz, né? Mas hoje, eu quero compartilhar com vocês uma agonia. Uma agonia minha, que eu acho que de repente é de muitos de vocês também, né? Mas antes, quero dizer um pouco sobre o mês de agosto. Nós estamos no mês de agosto, é o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é o mês que fala sobre a proteção, né, contra a violência doméstica. Infelizmente, isso ainda é um dos problemas que assola a sociedade brasileira, porque as estatísticas estão aí, mostram que a cada 30 segundos no Brasil, uma mulher é vítima de violência doméstica. Então isso é uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha para nós no geral. E vamos então, né? O que nós podemos fazer é pedir a Deus e fazer a nossa parte, quando for necessário, para denunciar, né? Existe o número 180, onde essa denúncia ela é feita de modo que não aparece o denunciante. Mas não podemos, né, pura e simplesmente ouvir alguma coisa que esteja acontecendo e não tomarmos providência. Temos que tomar providência até para que mais uma vida não pereça e a gente fique apenas sentado, né, como se estivéssemos assistindo um filme. Não podemos ter essa postura. Uma postura nossa é de, se for o caso, né, denunciar. Porque a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Lógico que precisa de todo tipo de providência, até mesmo uma providência que vem do berço, que é a educação. Educação dos novos homens, que as coisas não funcionam na força do braço, né? E que quando alguém lhe diz não, disse não, acabou. Disse não, não quero, acabou, toca a vida, né? Então vamos, né, fazer nossas orações, pedir para que esse tipo de atitude ele saia de cena, mas se nós precisarmos agir também, vamos agir em defesa das pessoas que estão mais fracas, né? Também eu quero parabenizar, né, já falei, já cantamos a música aí, parabenizar os homens, né, os pais, pelo Dia dos Pais, e dizer, né, aqueles que, como diz na música Oração pela Família, aquele que carrega nos ombros a força de um pai responsável, porque não é só um pai biológico, que faz sentido. E eu me lembro aqui de uma sentença judicial, eu levava para os alunos quando eu dava instrução nas guardas municipais por aí, de um homem que ingressou com uma ação de revisão de pensão. É forte. A sentença do juiz é bem forte, do desembargador, né, que é em nível de recurso. Mas ele coloca o seguinte: o homem ingressou com pedido de revisão de pensão alimentícia, alegando que já pagava um salário mínimo e meio para o primeiro filho, 1,3 para o segundo, e agora ele pedia uma revisão para abaixar esses valores para que ele pudesse cuidar do terceiro. E o desembargador lhe diz o seguinte: nota-se que estamos diante de uma situação onde esse homem faz uso da paternidade irresponsável.
pois já está em sua terceira união e todas com filhos. E aí é essa frase que eu falo, que é muito forte, que ele pega muito. Ele diz o seguinte: ele é o autêntico garanhão. Para quem lida com as coisas campinas, sabe que garanhão é aquele animal que não sossega enquanto não cobre todas as éguas que lhe são colocadas à disposição. Não são palavras minhas, é palavras de sentença judicial. Vejam a força, o ódio, vamos dizer assim, que esse desembargador estava ao dar uma sentença desse tipo. Então, e ele continua: quem não tem competência não se estabelece. Quer dizer, quem não tem condições de criar, não procria. Então, eu quis trazer isso daí para mostrar que tem gente aí fora que se preocupa com essas situações. Como conciliador, eu vi situação onde uma mulher estava pedindo a pensão para os seus 2 filhos e o homem dizia que não podia dar. Até porque não era só aqueles 2 filhos que ele tinha. E aí a irresponsabilidade total vem que ele estava preso 10 anos, ficou preso, e esses 6 filhos ele gerou na cadeia. 6 filhos. Saiu da cadeia, já arrumou outra mulher e ela já estava grávida de 7 meses. Então, isso é irresponsabilidade, né? É irresponsabilidade que deixa para os outros, para as outras pessoas criarem seus filhos, ou na impossibilidade de outras pessoas criarem, essas crianças vão, infelizmente, para a marginalidade. Então, é esse alerta que a gente faz sobre essa questão da paternidade responsável. Mas o que me aflige também é uma outra situação que há uns 15 ou 20 dias eu estava ainda, não tinha acordado, e acordei com o telefone tocando, e era o pessoal da guarda de Capivari. Eu fui comandante da guarda civil em Capivari, e eles, pela minha formação, me tratam de doutor e não de comandante. Doutor, tem uma novidade aí, uma notícia não muito boa. Bom, pois não, manda a notícia, né? Fulano de tal nos deixou. Nossa, fulano? O que aconteceu? Ele chegou em casa, teve uma discussão com a esposa, entrou no quarto e ela ouviu um estampido. Tiro na boca, quer dizer, não é bem na boca, né? Direção ao céu da boca, cérebro, morte instantânea. E eu fiquei paralisado, eu não sabia o que falar, porque eu conhecia aquela pessoa, eu conhecia esse rapaz. Falo rapaz, até porque ele é bem mais novo, mas aos 52 anos de idade, casado, com filhos e netos, uma pessoa maravilhosa que trabalhou comigo, que dava sugestões, que trabalha, um funcionário exemplar, e de repente comete esse ato, o suicídio. E aí eu fiquei pensativo. E aí a gente começa a perguntar por quê? O que foi que aconteceu? E nisso, logo a seguir, como eu mando mensagens para os grupos, logo a seguir um outro entra e fala assim: doutor, se ele tivesse lido a sua mensagem, não teria feito isso. Infelizmente não leu. E aí fica aquela interrogação, o porquê acontecem essas coisas, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre uma outra coisa que leva muita gente a suicídio, que é justamente a depressão. Depressão. E aí nós vamos ver o que é isso, né? Como que ela chega até a gente, como que a pessoa chega nesse estado depressivo. E que é preocupante porque o Brasil
os escritores espíritas, vários escritores e vários médicos vêm dizendo que já era para o ano 2020 que era para ser a maior causa de doença, a depressão, que era para estar em primeiro lugar. Mas no ranking mundial, o Brasil figura em 7º lugar com esse problema da depressão. Mas o que acontece, como ela chega? Na realidade, não é uma forma simples que ela vai deixar de existir, da gente falar, tem que fazer isso, ela vai deixar de existir. É muito complexa. Mas nós, espíritos errantes, que estamos em mudança, que a gente vem caminhando há muitos séculos, milênios. Durante as nossas jornadas, nós vamos acumulando, situações que desaguam nessa atual encarnação. Então a gente vem carregando, e a coisa acontece aqui. E Joana de Ângeles e Divaldo Pereira diz o seguinte: a depressão tem sua gênese, seu nascimento, no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Com alta dose de culpa. E quando fala dessa evolução sob fatores negativos que assinalam a marcha e de que não se resolveu liberar-se em definitivo, com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe laceram a alegria íntima, imprime nas células elementos que desconexam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem como estudar pelas ciências que se encarregam de penetrar no problema, temos que levar em conta que o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos que necessita para crescer na direção de Deus. Então, o que acontece? A depressão ela se instala pouco a pouco. Como a gente disse, ela vem vindo de outras vidas, de vidas que nós passamos e que, graças a Deus, Deus nos proporciona o esquecimento do que nós passamos para que nós possamos seguir nossa jornada. Porque, de repente, alguém pode falar, e se eu fizer uma TVP, Terapia de Vidas Passadas, e saber o que eu fiz para poder, não vai resolver. Primeiro, todas as pessoas que eu já ouvi falar que fez terapia de vidas passadas foram reis, rainhas, generais, foram príncipes, princesas. Ninguém fala que foi trabalhador, que foi empregado, que foi escravo, que foi isso e aquilo. Todos estavam lá, Mas e aí, se nós formos analisar a vida desses que foram reis, que às vezes a gente fala, eu fui rei. Ah, você foi rei? Você sabe o que os reis faziam na época? Os príncipes faziam na época? Incesto, casava com a irmã, tinha filhos com a irmã, mandava matar a irmã, porque em um determinado momento ele não queria mais a irmã como esposa e arrumava um jeito de matá-la. Vejam a carga que esses reis trazem nas costas. Então não compensa fazer terapia de vidas passadas para saber que foi rei. Não compensa. Tem que prestar muita atenção. Então, como a gente está vendo aqui, quando ela aparece dominadora, suas raízes estão fixadas nos painéis da alma rebelde ou receosa
de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Face às suas cáusticas manifestações, a terapia de emergência se faz imprescindível, embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-la. Permanecendo as ocorrências psicossociais, socioeconômicas, psicoafetivas, que produzem a ansiedade e certamente se repetirão em distúrbios no comportamento do indivíduo, conduzindo a novos estados depressivos. Na verdade, o que nós precisamos é equilibrar. Então, diz ainda Joana de Ângeles: abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-se em paz na área da efetividade com pensamento em Deus. Na realidade, quando a gente fica parado pensando essas coisas, a gente começa a notar o seguinte: nós somos contrários a determinadas situações. Nós somos desobedientes. A verdade é essa, nós somos desobedientes. Nós não gostamos muito de cumprir ordens, né? Por isso que dá muitos problemas nas empresas com o chefe, porque eu não quero cumprir a ordem, principalmente daquele chefe que eu não gosto dele, eu olhei para a cara dele, não gosto dele. E nós não gostamos também de padrões. Tem um padrão lá, tem que cumprir esse padrão, a gente muitas vezes olhamos enviesados para aqueles padrões. Mas Jesus Cristo, vejam, Ele deixou para nós, há mais de 2000 anos, receitas, que se nós cumpríssemos essas receitas do Cristo, nós estaríamos muito bem. Mas nós insistimos em contrariar. Tem até uma música, né? Só para contrariar. Nós estamos nesse meio aí de contrariar. E nessa receita tem duas palavrinhas. Eu sempre gosto dessas duas palavras aí, mas vamos entrar um pouco nessas duas palavras hoje: vigiai e orai. E aí a gente tem que voltar um pouco aos livros escolares e verificar em que tempo estão esses dois verbos. Aquele negócio que a gente aprende em gramática lá é para a gente conjugar verbo, para saber o que nós vamos, para expressar o nosso sentimento. E aí quando fala vigiai e orai, vai procurar lá na gramática o tempo desse verbo. Esse verbo é imperativo, segunda pessoa do plural, vigiai e orai, que vigiem, que vigiai vós, que vigiai, orai vós. Não é um verbo de ação de como que eu posso dizer, de aconselhamento. É um verbo, como se diz, cogente. É um verbo, é uma ordem. Vigiai. Jesus Cristo não está aconselhando. Ele não aconselhou. Porque se ele fosse aconselhar, ele falou assim: é bom que vocês se vigiem, né? É bom que orem. Ele não falou assim. Ele falou vigiai e orai. Esse verbo é impositivo, é verbo de ordem. Então, e como é um verbo de ordem, os dois verbos são de ordem, muitas vezes a gente não quer fazer, a gente não vigia e não ora. E aí é que está a nossa catástrofe. Por quê? Quando nós não vigiamos. Tem uma moça que canta uma música evangélica aí, uma música gospel. Ela fala: quem cuida de você não dorme. Sim, quem cuida da gente não dorme. Porém, Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós, pela nossa ideia, nós afastamos, né? Então Ele deixa que a gente se afaste. Ele não fica com laço lá: venha, volte aqui. Deus diz, né? Jesus diz que nenhuma das ovelhas serão perdidas. Porém, você
Tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que você pode fazer aquilo que você bem entende, mas só que tem consequência. Você pode fazer o que bem entende, mas tem consequência. E nessa de não vigiar e não orar, você abre, escancara a porta para a obsessão. Escancara a porta para a obsessão. Por quê? Se de um lado quem cuida da gente não dorme, aquele que quer cuidar, que quer levar para o outro lado também não. E trabalha firme. Não vá pensar que o lado obscuro fica de olhos fechados, não. Ele vai para cima. É só a gente lembrar, quem leu aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita, quase acabou com uma casa espírita, mas o presidente e o vice-presidente da casa estavam alertas e trabalharam firmes, né? Só que o outro lado também não dorme, e não dorme, vem para cima. Como a porta está escancarada, eles entram, né? Entram. E nós sabemos que depois que instala, não é fácil tirar a obsessão. Não é simples. E sabe por que não é simples? Porque a pessoa que está obsidiada, ela não tem forças. Ela não tem forças. Ela se entrega. Ela não consegue. Não é porque ela não quer. Ela não consegue sair daquela teia que ela entrou. E aí o que acontece? Eu uso dizer que que monta e ainda prende os braços, não deixa, monta no peito e ainda prende os braços, não deixa meio de defesa, né? Então, o que acontece? Nós temos que ficar alertas, porque se quem cuida de nós não dorme, o outro lado também não dorme e vem para cima. Então, temos que nos alertar. Temos que observar que esse trabalho de desobsessão, ele não é tão simples. E quando a gente fala de depressão, a depressão é um buraco. É um buraco. Quando a gente está no trânsito e tem a placa de trânsito lá que fala de depressão, o que é depressão? É um buraco. É um buraco que tem à frente na rodovia. Vem uma placa lá, depressão. Tem até um desenho que forma uma cavidade. Eu não sei se alguém se lembra, aqui perto na entrada de Capivari pela rodovia do Açúcar, quem vinha de Capivari para entrar em Rio das Pedras, e levou anos para o pessoal arrumar aquilo lá, só arrumou quando duplicou aquele trecho lá. Mas tinha um lugar que era extremamente perigoso ali, quando a gente vinha para entrar em Rio das Pedras, a gente pegava aquela descida lá, tinha um lugar que a rodovia era totalmente horrível, tinha uma depressão ali, e a gente já sabendo disso, a gente tirava o pé, a gente segurava, porque ali se bobeasse, capotava o carro. E às vezes demora muito tempo para o pessoal arrumar, como esse caso aí. Então, nós temos uma placa avisando. E essa preocupação que eu tive esses dias, de ficar pensativo, é um alerta. É como se fosse uma placa de trânsito avisando: cuidado. Cuidado. Porque a depressão, ela se instala. E às vezes ela está na casa do vizinho, mas ela pode estar na nossa casa, com alguém dos nossos, algum parente nosso, pode ser com a gente mesmo, se a gente não vigiar. Então, quando a gente ouve a notícia de um suicídio, devemos alertar que isso pode estar muito mais perto do que imaginamos. Então, a gente tem que trabalhar preventivamente. Nós temos que trabalhar preventivamente. Vocês lembram da parábola dos talentos?
Um patrão deixou os talentos, né? 5 talentos com um empregado, 2 talentos com o outro e 1 talento com o terceiro. Quando ele voltou para que os empregados prestassem conta, um duplicou, de 5 entregou 10. O outro que pegou 2, que ficou vigiando 2, que pegou 2 talentos, entregou o dobro. E o terceiro? O terceiro com medo, porque dizia o seguinte: o senhor é um homem muito rígido, enérgico, o senhor gosta de colher onde não plantou. Então eu fiquei com medo e está aqui, ó, o seu talento. Entregou o talento que ele recebeu, entregou para o homem. E o que foi falado para aquele homem? Mau servo. Mau servo. Que ele seja lançado num lugar onde há choro, nas trevas, né? Onde há choro e ranger de dentes. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando de depressão. Nós temos que prestar contas, né? Acha que nós vamos passar bonitinho sem prestar contas? Nós temos que prestar contas. Prestar conta da vida que Deus nos deu. E aí, se a gente chega com a cara de pau lá, antes do previsto, se a gente resolve ficar no lugar de Deus e né, tira a vida e chega antes do previsto, aí quem já leu alguma coisa sobre suicida, é sofrimento. Lembrem do filme Nosso Lar. Quando André Luiz chegou, o pessoal gritava: suicida, suicida. Mas eu não sou suicida. O modo como ele viveu já dizia que ele era um suicida. Agora imagine levar as últimas consequências desse ato, não é? Então, pessoal, olhando para nós, que é muitas vezes pela nossa incompetência de vivermos até o último dia do jeito que foi programado, a gente resolve, né? Não é o meu caso, eu nunca pensei nisso, né? Em ir mais cedo, né? Eu vou o dia que Deus chamar. Eu não quero acelerar nada. E espero que aqui ninguém queira e que, se puder, intervir para que outros não façam. Então, com sinceridade, o tema ele é aflitivo, mas vemos que tem pessoas passando por depressão. Aconselhar e tomar cuidado com o tipo de aconselhamento, o tipo de palavra que vai falar, porque às vezes alguém pergunta alguma coisa e você fala: não, comigo é assim, eu acho que isso aí é frescura, e eu falo mesmo, eu falo na cara. Cuidado, porque uma pessoa que está numa situação dessas, ela precisa de palavras boas, palavras positivas, e que não vá empurrá-la mais para o precipício. Como eu falei, eu mando mensagem para os grupos que eu tenho aí, que eu participo, e um dia, de repente, alguém entra no grupo, nordestino, nem sei quem é: Benedito, você me deu, eu vi uma mensagem sua num grupo, e essa mensagem me deu inspiração para continuar a minha vida, porque até 15 dias eu e minha esposa viajávamos, a gente tem um motorhome e a gente viajava, mas a minha esposa faleceu há 15 dias e eu estava perdido sem saber o que fazer. E lendo uma mensagem sua, me deu ânimo para continuar vivendo. Não conheço essa pessoa, mas veja, uma pessoa que está lá no Nordeste, lá longe, e ela me manda essa mensagem agradecendo pela oportunidade de ter lido a mensagem e pela oportunidade de continuar vivendo. Então, nós somos responsáveis.
por tudo que acontece ao nosso redor. Tudo. Então não vá pensar, eu fico quieto. Lembrem-se, a Igreja Católica tem uma oração chamada ato de confissão. Quem foi católico vai se lembrar dessa oração, que antigamente, quando eu era menino, ensinava lá, que batia no peito 3 vezes, falava que pequei por minha culpa, minha máxima culpa, falava que pequei por pensamentos, palavras e obras. Era isso, pequei por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Mudaram, já faz tempo que mudaram. Hoje é só uma vez que faz, quando faz aí, uma vez só no peito, né? Mas acrescentaram outra palavra. Pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quer dizer, não fazer nada. Para a Igreja Católica também é um pecado, né? Que deve... Bom, então, como eu disse, não existe soluções prontas. Mas eu já falei várias vezes aqui, no livro Médico Jesus, ele fala que os médicos, os psiquiatras e médicos, né, pessoal da saúde, são instrumentos que Jesus encontrou para nos auxiliar, porque nós precisamos dos 2 tratamentos. Precisamos do tratamento aqui fora, com os médicos, e precisamos do tratamento espiritual. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui justamente por isso. Porque nós cantamos a primeira música lá, cura, Senhor, onde dói. Porque nós viemos aqui para nos curar. Chico Xavier, ele falava o seguinte: quem tem depressão tem que se movimentar, não pode ficar na cama ou sofá. E é querer sair do buraco. Esse era o conselho de Chico Xavier: saia do buraco, saia do sofá e saia da cama, movimente-se. Então é esse movimento que nós temos que fazer. E eu quero dizer a vocês, para encerrar, a importância nossa no mundo. E tem um poeta aí que ele finaliza ele fala que quando alguém morre, primeiro ele fala que nenhum homem é uma ilha isolada, ele faz parte de um todo. E como ele está na Europa, ele fala: se o torrão do meu amigo o mar leva, eu perco um pouco. É o mesmo que eu tivesse morrido um pouco, porque eu faço parte do gênero humano. E fala, e ele completa: por isso não perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. E lembrando, para finalizar, lembrando que nós estamos às vésperas do mês de setembro, né? Que logo chega aí, e o mês de setembro é o Setembro Amarelo, e Setembro Amarelo é o mês de combate, né, ao suicídio. É o mês de combate ao suicídio. Então, vamos fazer nossas preces, vamos fazer, né, e aquilo que pudermos, além da prece, fazer pelo nosso irmão, vamos fazer. Porque nós temos missões a seguir. Porque o Cristo disse lá no começo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E continua: orai e vigiai. Então nós não podemos abrir mãos dessas máximas que o Cristo nos deixou. São as receitas que nós temos que seguir e que às vezes nós não queremos seguir, queremos fazer pela nossa cabeça, aonde a gente, como diziam os antigos, a gente dá com os burros na água. E a intenção não é que ninguém saia prejudicado, que ninguém dê com os burros na água. A intenção é que todos os nossos irmãos e irmãs consigam caminhar e caminhar para o bem. É isso, então, que a gente pede, né, para que todos façam. Amem a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e orem e vigiem. Boa noite.